Olá! Bem-vindos ao portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Hoje nós vamos dar continuidade a respeito da árvore da vida, tá bom? Mas antes disso, dá o seu joinha, dá essa força pra gente, humildemente eu vos peço, tá certo? Se inscreve no canal, dá o joinha e ative o sininho das notificações. 1, 2, 3, ativou? Gratidão, gratidão. Tá bom, gente? Então hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo da árvore da vida, que nós falamos no último vídeo a respeito. E nós vamos fazer uma pequena recapitulação, tá certo? Falamos no último vídeo a respeito das Sefirot, ou Sefira no singular, que quer dizer emanação ou emanações, né? Falamos a respeito das colunas da árvore da vida, da coluna da misericórdia, da coluna da severidade e da coluna do equilíbrio. Falemos disso. Hoje nós vamos falar a respeito dos Olamot, que na sua tradução quer dizer universos. Falamos também no vídeo passado. Estamos recapitulando. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os Olamot. Tá certo? Inicialmente nós temos 5 Olamot, ou 5 universos criativos, né? O primeiro universo é chamado Adam Kadmon. Você vê que ele está fora da árvore da vida, ele é a grande luz divina. O universo de Adam Kadmon é o universo primordial. É o universo do grande vazio existencial, do Ain, que na tradução quer dizer vazio, do Ein Sof, a grande luz do grande vazio, que não era vazio. Ele era, na verdade, um potencial de vir a ser qualquer coisa. Só que o divino na época, que é o incriado, que é o incognoscível, que é o grande mistério, segundo os índios norte-americanos, né? Ninguém tem como saber o que seja Deus. Esse Adam Kadmon, esse grande vazio, ele era, na verdade, um potencial de vir a ser qualquer coisa. É quando Deus está no seu estado de se interiorizar. Ele está em si mesmo, ele está em si mesmado, coloquemos assim. Então, esse potencial divino ainda não havia sido manifesto. O Deus ali é transcendente e não imanente. Porque ele transcende a nossa concepção. Ele transcende a nossa capacidade mental, racional e lógica de saber o que ele seja. Se ele é uma força, se ele é uma luz, se ele é uma grande mente, se ele é uma grande inteligência. Que potencial divino é esse? Que é nada e ao mesmo tempo é um potencial de vir a ser qualquer coisa e que está num estado negativo de si próprio. Quando eu digo negativo, é em si mesmo, ele não se projetou, ele não se expandiu, ele ainda está ali, dormente, se autogerindo. É uma protonóia, né? É uma proto-mente. Ele está ainda se formando, como se ele estivesse pensando, meditando nele mesmo. E aí, ele decide criar. E ele passa de ser um ser transcendente, negativo, em si mesmo, na completa passividade cósmica, para começar a emanar. E aí, esse ser, de acordo com a vontade divina, que os indianos chamam de Atma, a vontade, aqui nós também temos uma grande vontade, a vontade de criar, a vontade de ser conhecido, chamado Hatson, é a grande vontade. Hatson e Atma, um é em hebraico, o outro é em sânscrito, tá bom? E aí, esse grande ser decide ser criado. Ele decide ser criado e ele emite uma grande palavra, um Fiat Lux, que tem 7 letras. E através desse Fiat Lux, através dessa grande palavra criativa, criadora, ele forma mundos e universos.
e ele começa a emanar. E de transcendente ele passa a ser emanente, ele começa a emanar. E ele faz a primeira esfera, que é Keter, a coroa divina. Depois ele forma a segunda esfera, que é a Roquemar, e ele começa a geometrizar o universo segundo Pitágoras. No início, Deus geometrizou o universo e tirou o um do nada para formar a multiplicidade através de uma matemática divina. E aí, ele fez a segunda esfera, que é a Roquemar, sabedoria, a terceira, entendimento. E formou o primeiro triângulo. Formou o primeiro triângulo, o triângulo ascendente, o triângulo perfeito, pai, filho e filha. Pai, filho, representado no Adão primordial, quando nós éramos corpo de luz, quando éramos a semelhança do Pai, e filha, que também era a semelhança do Pai, corpo de luz. Não tínhamos corpo de carne, isso é importante entender. E aí houve um erro na criação. Houve um grande erro na criação. Tá bom? Um desvio. Mas nós vamos falar isso no outro vídeo, não agora. Depois disso, ele criou um outro universo chamado Resed, que é a misericórdia divina. Então, coroa, sabedoria, entendimento, misericórdia. Depois cria a severidade e a beleza. E cria, desse triângulo ascendente, ele cria um triângulo descendente, para baixo, que é este segundo triângulo aqui, formado por Gevurah, Resed e Tiferet. Pilar da misericórdia, pilar da severidade, pilar do equilíbrio. Tem sempre um equilíbrio dando sustentação e o próprio equilíbrio, propriamente dito, nos dois pilares. Tá bom? Então se criou uma terceira triangulação. E aqui já é o mundo de Beriá. O primeiro mundo chama-se Atzilut, ou mundo da emanação da grande mente universal. O primeiro mundo, Adam Kadmon, é a vontade divina de vir a ser. O segundo mundo é Atzilut, emanação ou mente divina, né? Os mundos são chamados de Olamot, né? Na tradução. Esse Olamot aqui é chamado de a grande mente universal. O terceiro mundo é chamado de Beriá, ou criação, é o pensamento. Vamos distinguir aqui mente de pensamento. Mente é a grande mente universal, que está pensando, que está mentalizando tudo que pode vir a ser. Está dentro da mente do divino. E o pensamento já é essa mente em ação. É essa mente pensando, raciocinando, criando. É isso que eu quero dizer. Então, o universo da criação. Após isso, nós temos um outro Olamot chamado Yetzirah. Yetzirah é o mundo da formação. Temos um outro triângulo ascendente, tá? O triângulo de Rod, que é o esplendor, o triângulo de Netzah e Exode, esse terceiro triângulo, tá? Rod na coluna da severidade, Netzah na coluna da misericórdia e Exode, o fundamento, na coluna do equilíbrio. Então nós temos aí mais 3 Sefirot formando o universo, e aqui a gente forma os 9 universos superiores, muito parecido com o universo dos vikings, né? Que também eles falam de 9 mundos superiores, tá? A Kabbalah fala disso também, tá? Então, gente, após esse mundo da formação e da fala, que é o universo de Yetzirah, do Olamot de Yetzirah, nós tivemos, depois de Beriá, e Yetzirah, o Olamot de Yetzirah. E Yetzirah é a formação, porque após a mente, o pensamento, houve a fala, houve a criação, houve o verbo, e o verbo começou a criar. Eu quero que vocês observem que se a gente contar aqui com Da'at, que é a Sefirot, que eu vou falar mais tarde, existe uma Sefirot, que ela é a Sefirot
escondida, que é a Sephiroth oculta, chamada 11ª Sephiroth, chamada Da'at. Da'at quer dizer conhecimento. Então o conhecimento, ou ele nos eleva, ou a gente cai pelo conhecimento. E aqui nós temos uma linha que ela dividiu o universo superior de Atzilut do universo da queda. Tá? Desse universo da queda do homem, desse universo da queda dos anjos. E aí, gente, criou o que a gente chama de abismo. O grande abismo veio através desse conhecimento e nós tivemos, após essa linha pontilhada que ela corta Da'at, tá? Conhecimento do bem, metade para o bem, metade para o mal. E aí criou-se um mundo da mescla entre luz e trevas. E aí nós estamos aqui, tá? Após esses universos, que são 7, serem criados, aqui é o mundo do 8, após o número 7. E aqui, gente, é o mundo em que houve essa queda na matéria. Após essa queda, da terceira triangulação, nós temos o reino, que é a Terra, que é Malkuth. Malkuth, na tradução, é o reino, que é o mundo da ação. Então nós temos a mente que cria, o pensamento que bota a mente em movimento, a formação através da palavra e a ação. Exatamente como nós, seres humanos, no nosso microcosmos, criamos. Vem uma grande ideia, a gente começa a pensar na ideia, a gente começa a manipular para formar aquela ideia e a gente age para que tudo se forme. Se essa criação não é numa grande mente universal macrocósmica, na mente divina, na mente de seres elevados, ela é na mente finita, na nossa própria mente. Tá? Então, eu falei para vocês que este arcabouço é o arcabouço da criação. Segundo os cabalistas, é o esquema da árvore da vida. E nós temos uma segunda árvore que mais tarde nós vamos falar, que é a árvore do bem e do mal. A árvore que o Criador não permitia que conhecêssemos. Foi o motivo da nossa queda. Tá bom? Então, gente, voltando aqui em Atzilut, a grande palavra foi pronunciada de Adam Kadmon, a grande palavra foi pronunciada aqui no Adam Kadmon, o Fiat Lux foi proferido, e uma grande palavra representada no sagrado Tetragrammaton, nas 4 palavras, Yud, Re, Vov, Re, foi pronunciada. E através dessas 4 palavras, dessas 4 letras do sagrado Tetragrammaton, se a gente somar 1 mais 2 mais 3 mais 4, a gente vai dar 10. As 10 esferas, as 10 Sephiroth. Tá bom? E 1 mais 0, 1. O 10, que é o reino, a 10ª esfera, se você somar 1 mais 0, dá 1, que volta a Keter. Então nós temos 5 Olamotes. 5 Olamotes. O primeiro, Adam Kadmon, o segundo, Atzilut, o terceiro, Beriah, o quarto, Yetzirah e o quinto, Asiah. Em cada Olamot, nós temos uma árvore da vida. Porque cada universo ele é formado. E se essa aqui é a receita do bolo de formar o universo, cada universo tem, num nível superior e o outro mais inferior, uma árvore da vida que o representa. Então nós temos uma árvore da vida em Adam Kadmon, temos uma árvore da vida em Atzilut, temos uma árvore da vida em Beriah, Yetzirah e Asiah, formando as 50 portas da sabedoria ou do conhecimento, segundo a Cabala. As 50 portas do conhecimento, do entendimento. Isso é muito interessante a gente começar a compreender. Então, gente, quando se pronunciou a grande palavra Yud, Re, Vov, Re, que trazendo para o hebraico é Iavé e latinizando é Jeová, aqui está as letras, as 4 letras, Yud, Re, Vov, Re. Cada letra é a formação de um universo. O de Adam Kadmon
e Atzilut é a mesma letra. É Yud duas vezes. Yud aqui se repete. Na primeira, Adam Kadmon, e no segundo. Yud e Yud. Seria isso. Na terceira, a letra Re, que é a letra da grande mãe. O grande pai é a grande mãe. O filho, que é Vov, e a mãe da terra, que é o segundo Re. Então nós temos Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho, Deus Filha. Forma o sagrado tetragrama. Muito interessante, né? Então a gente começa a entender N coisas. Quando na Bíblia se fala de sabedoria, está falando de Roquemar. Quando na Bíblia se fala de entendimento, para ter entendimento, está falando de Biná. Quando se fala da beleza divina, da glória divina ou esplendor, está se falando de Rod. E é isso, são chaves interpretativas. A Cabala, ela é, na sua etimologia em hebraico, quer dizer recebimento. Recebimento de quê? De um conhecimento superior. Superior ao nosso entendimento, porque foi deixado aqui pelos anjos. Para o nosso entendimento a respeito da criação e do Criador. Tá bom, gente? Não vou me estender mais. Vou deixar vocês com toda essa explicação. Tá? Lembrando que a Terra é a 10ª esfera e só tem 10% de luz. Aqui nós temos 100% de luz primordial, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20% aqui na Lua, em Exode. Lembrando que a luz não é dela. A luz da Lua é uma luz refletida. É um grande filtro, que filtra a luz que vem do Criador para passar para a Terra. E a Terra, gente, só tem 10% de luz. Por isso nós vivemos num mundo muito apartado do Pai Celestial. Nós somos os filhos pródigos que saímos da casa do Pai e decaímos na matéria. Só temos 10% de luz aqui nesse universo. Nós não somos luz na acepção da palavra. Nós viemos da luz. Nosso corpo é primata. Nosso corpo é um corpo de morte. Que o salário do pecado é a morte. E aqui, no reino da morte, nós vivemos. Por isso, Chico Xavier dizia que é um mundo de provas e expiações. Buda dizia que é o mundo da ilusão. Que nós pensamos que somos seres eternos aqui na matéria. Não somos. Temos tempo para começar e para acabar. Tempo para nascer e tempo para morrer. E ele dizia que nascer dor, viver dor, crescer dor e morrer dor. É o mundo da dor. E na parte bíblica, quando a gente pega o Salmo 91, a gente vê no reino que o reino ele é tido como o vale da sombra e da morte. O vale da sombra e da morte é a terra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nenhum mal temerei, não é isso? Tá? O vale da sombra e da morte é a terra. Malkut representa os nossos pés e Keter próximo da cabeça. Olha como nós estamos distantes do Pai, do pé para a cabeça. Muito distante. Tá bom? Então vou deixar vocês com essa reflexão para vocês entenderem toda a nossa epopeia, que nós vivemos num mundo de apenas 10% da luz divina, por isso toda a corrupção, por isso toda a distorção, por isso toda a ilusão, toda a confusão. Nós não temos como suportar muita luz, nosso corpo físico não permite. É uma lâmpada de 110 que não dá para ligar numa voltagem mais alta, de 220 para cima, porque senão queima. Nós estamos sendo preparados para retornar ao Pai. Daí vem os verbos divinos, que eles começam a nos iluminar para que a gente possa absorver um pouquinho mais de luz e chegar próximo à nossa ascensão. Tá bom? Então, gente, namastê para vocês, gratidão e até o próximo vídeo. Dê um joinha, não esquece. Beijo!